Muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo essa mensagem bíblica, né? Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele mais uma vez tem me dado. Eu queria que os irmãos abrissem, né, suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aqueles que os guardavam, vendo o que acontecerá, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinha visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aquele homem que havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa continuar aqui conosco, nos dá entendimento, sabedoria, que a palavra que for lançada hoje aqui possa permanecer nos nossos corações. Me usa grandemente como canal de bênção para a tua igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um texto bastante conhecido, que fala sobre um endemoniado, que fala sobre um homem que andava nu, acorrentado e cheio de demônios. Então, através desse texto, eu separei aqui três assuntos, três tópicos, né, que me chamam a atenção sobre esses versículos, né? E o primeiro tópico que eu separei aqui é sobre a ação transformadora do Evangelho. Alguns textos atrás, a Bíblia fala em si que Jesus estava navegando e veio um grande vento
que surgiu no mar e quase derruba o barco. Mas isso não era empecilho para Jesus chegar naquele endemoniado. Jesus foi. A ação em si, a vontade que ele esteve a vontade que deu nele de estar ali naquele local. E o que acontece? Provavelmente os discípulos ali não estavam nem entendendo o que estavam indo fazer naquele local. Porque era um local em si de povos pagãos, que era um local em si que sacrificavam, que adoravam outros deuses. E aos nossos olhos, aos olhos do discípulo, era praticamente impossível sobre aquele endemoniado. Eu recebi uma mensagem hoje de madrugada de uma pessoa que eu estou evangelizando, estou levando a palavra para dentro da casa dele, da família dele. E ele mandou uma mensagem 2 horas da manhã dizendo assim: Clemilton, eu preciso de ajuda. Eu quero que você me ajude. E quando eu vi de manhã cedo, eu mandei uma mensagem para ele: em qual sentido, meu irmão, você quer que eu lhe ajude? E ele não respondeu. E quando eu estava vindo para cá, ele mandou uma mensagem para mim que estava precisando de Jesus, que não aguentava mais aquela vida, ele não aguentava mais a bebedeira, as drogas em si, que ele e a família dele estavam precisando de Jesus. Porque ele falou assim: a mudança que você teve, eu também quero ter. E não há melhor pregação, não há melhor testemunho do que a vida que você está vivendo, a ação que você vai fazer. Não há melhor testemunho, não há melhor evangelho em você pregar, em você sentar numa cadeira. Pode ser, aos olhos dos discípulos, era sem jeito aquele endemoniado, aos nossos olhos também. Mas Jesus foi, tomou a iniciativa, enfrentou perigos ali naquele mar, ao ponto de o barco até quase afundar, diz os textos atrás. Mas ele foi. É o que a gente deve fazer hoje em dia: tomar iniciativa. E prestar atenção também, não só, o nosso foco são aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas também a gente tem que ficar preocupado com aqueles que aceitaram Jesus e que estão passando por um problema particular, para nos sair desse acomodismo, para fazer uma visita, não custa nada. Às vezes você pensa que uma pessoa não passa por um problema, mas está passando. A gente tem que ter essa ação, a gente tem que ir, a gente tem que falar de Jesus, porque Ele muda, porque Ele me mudou. Lucas 1,37 fala que nada é impossível para Deus. E eu sei, e eu estou sentindo agora, dentro de mim, na minha pele, que nada é impossível para Deus. Porque através da ação dele, ele conseguiu me mudar. E agora o meu espelho é Jesus Cristo, e eu vou fazer essa ação também. Eu vou proclamar o Evangelho, eu vou pegar o meu barco, mas que meu barco esteja dentro dele Jesus Cristo. Porque pode vir um vento, pode vir tempestades, mas não vai afundar. Amém, meus irmãos? O segundo tópico que eu coloquei aqui é as provas da transformação que o Evangelho traz. Quais são as provas? No versículo 27 do texto que a gente estava lendo, diz assim: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Qual é as provas que o Evangelho traz aqui para a gente hoje? Um homem que andava nu,
um homem que andava acorrentado, cheio de demônios. Eu passei um certo tempo da minha vida, creio que não do jeito que ele estava, endemoniado, mas passei um certo tempo da minha vida fazendo muita coisa de errado. E foi praticamente assim que Jesus me encontrou, acorrentado, desprezado, ninguém acreditava mais. E um belo dia, eu fui num treinamento ali de funcional. Acho que todo mundo conhece o Micaelso aqui, né? E lá, eu não sei se o irmão Solimar lembra, mas eu encontrei ele lá. E eu conversando com ele, eu disse assim: rapaz, é porque eu estou com vontade de ir para a primeira igreja, entendeu? E a gente conversou, ele: vai, meu irmão, aquela coisa toda. E eu pensei que a primeira igreja era a central ali. E eu ia bater na central. Mas Deus me queria aqui. E no final da nossa conversa ele falou: não, ali é a central. A primeira igreja é lá na frente do colégio, do Augusto Batista. Meus irmãos, eu vim. E não me perguntem como foi que eu vim. Eu vim arrastado, eu vim acorrentado. Ninguém acreditava mais em mim. Mas eu estava precisando de Jesus. O inimigo em si, ele pode até tentar apontar o dedo para ti, dizer que não tem mais jeito, dizer que as correntes que estão em você não vai ser quebrada, que ninguém se importa contigo. Meus irmãos, isso é a função dele. O que a gente precisa é pregar o Evangelho. Eu vim aqui, eu cheguei aqui arrasado, destruído. Eu cheguei aqui sujo. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, em Colossenses 2,14, que a moeda, que a cédula, a nota que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou lá na cruz. Satanás, ele pode até tentar, mas o Deus em quem a gente serve é maior de todas as coisas. Qual é a prova do Evangelho? Um homem que andava nu, que andava acorrentado, que andava em cavernas, que os demônios levavam ele até os desertos. No versículo 35 diz: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aonde? Aos pés de Jesus. O Evangelho muda ou não muda? Meu irmão, só depende da gente orar, ler a Bíblia, está pautado no que Jesus quer para a nossa vida. E a gente tem que pregar, a gente tem que falar do amor de Jesus, porque muitas pessoas estão precisando. Essa pessoa que me mandou mensagem, muita gente fala assim para mim: rapaz, Clemilton, tu vai perder teu tempo. E ali não tem jeito não. Rapaz, tu tem paciência, viu? Meu irmão, tá bem aqui, ó. Eu não sou Jesus, não. Mas eu sou servo, eu sou filho de Deus. E da mesma maneira que ele pregou, que ele foi àquela cidade, àquela região, libertar aquele endemoniado, nós também, como servo de Cristo, podemos fazer. Só depende da gente. Muita gente está passando por essa situação hoje em dia. Muita gente está precisando do Evangelho. Muita gente está precisando de Jesus Cristo. Os discípulos provavelmente disseram ali: esse daí não tem jeito, cheio de demônio. O que Jesus Cristo viu ali?
Provavelmente aquele homem foi o primeiro pregador ali naquela região. Porque Jesus Cristo talvez olhou para aqueles discípulos ali e viu neles que não tinha capacidade nenhuma deles estar ali, dentro daquele lugar. Mas o Senhor levanta loucos e endemoniados para pregar o evangelho dele aonde for. Porque a última palavra é do Senhor. E Ele que está na frente da gente. O terceiro tópico e o último fala sobre a finalidade para a qual fomos alcançados para o evangelho. A finalidade para a qual fomos alcançados para o evangelho. Qual é essa finalidade? O versículo 39, ele fala, Jesus diz assim: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? O que Jesus nos ensina aqui nesse versículo? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Às vezes a gente tenta abraçar outras pessoas muito distante da gente, enquanto as primeiras pessoas que é para a gente dar exemplo e pregar o evangelho é dentro da nossa casa, dentro para os nossos familiares. Assim como eu vim para a primeira igreja, para ter um novo recomeço de vida, através da minha iniciativa, a minha esposa aceitou Jesus. E através da nossa iniciativa, os nossos filhos aceitaram Jesus. E através da nossa iniciativa, os nossos familiares, mãe, pai, irmãos, todos estão escutando o Evangelho de Cristo. A gente tem que ser exemplo, primeiro, dentro da nossa casa. A gente tem que pregar, contar o que Jesus fez em nossa vida dentro da nossa casa. Num bom palavreado, eu fui um desastre para os meus pais e para a minha família. Mas, orando e conversando com eles, uma vez eles aceitaram ter a célula, a nossa célula de casais na casa deles. E lá, eles escutaram o Evangelho. E por algumas vezes eu olhava para o meu pai, e o meu pai ali estava chorando. Chorou. E não foi nenhuma, não foi nem duas. Ele chorou praticamente a nossa célula toda. Porque provavelmente passou pela cabeça dele a figura que eu era antes. E ele estava vendo a figura que Jesus tinha me transformado. Assim como os meus familiares falavam que era praticamente impossível essa mudança, eu estou aqui mostrando para todos que Jesus Cristo liberta. Quando o Senhor levanta a gente para pregar, para falar do amor dele para alguma pessoa, não se acanhe, meu irmão. Vá, fale. O ide de Jesus que ele fala, não é só a gente sair do estado, ou a gente ir para outro país pregar o evangelho, não. A gente tem que começar a pregar o evangelho dentro da nossa casa. É dar o testemunho que a gente está vivendo através das nossas atitudes. A Bíblia é bem clara. Todo aquele que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador será salvo. Proclamem o Evangelho. Falem para os seus familiares. É uma aplicação que eu estou fazendo para mim.
que está dando certo, que deu certo. É uma aplicação que eu estou falando, que eu estou fazendo na minha vida. E eu estou mostrando para vocês que através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, a gente pode mudar muita gente. Muita gente pode ser edificada através da gente. Que o Senhor possa sempre estar tirando o comodismo da gente. Assim como na palavra, lá em Marcos 16:15, diz: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangélico a toda criatura. Que comece dentro da nossa casa. Não espere, Senhor, levante pessoas para falar do teu evangelho para a minha família. Não, é você que tem que falar, você que tem que dar exemplo. Meus irmãos, muita gente está precisando apenas de uma palavra. Eu fui cortar meu cabelo um dia desse e o cabeleireiro olhou para mim e falou assim, um cabeleireiro que me conhece desde criança. Falou assim, rapaz, esse negócio de aceitar Jesus é bom, viu? Porque até o rosto da pessoa muda. Olha o teu rosto aí como está diferente. Antigamente você andava zangado. E agora o caba não pode te dar uma tapona que tu sorre. Estejam pautados na palavra. Preguem o evangelho de Jesus. Muita gente está acorrentada. Vamos tomar iniciativa assim como Jesus tomou. Vai surgir empecilhos no meio do caminho. Vai surgir coisas que talvez a gente nem entenda. Mas o Senhor está no controle. O Senhor sabe o que é melhor. Abracem as oportunidades. Preguem o evangelho. Falem de Jesus. Muita gente está precisando da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que possamos estar centrados no nosso foco, que se chama Jesus Cristo. Porque assim como Ele mudou a minha vida, assim como Ele mudou desse endemoniado, que possamos compreender, que possamos ser gratos por essa transformação, que possamos ser gratos por essa igreja, por esse templo, que possamos ser gratos pelos nossos pastores, que possamos ser gratos aos nossos líderes. Sejam gratos. O exemplo começa de nós, é o que eu sempre falo. Nós crentes somos diferenciados. Somos diferenciados. Teve um episódio agora na empresa que eu trabalho, que uma moça lá, ela foi embora para Porto Alegre, porque o marido em si tinha passado num concurso lá. Oh, bênção. Almejaram tanto isso e foram para Porto Alegre. Quando passou 3 meses, o nosso gerente disse assim, pessoal, amanhã vocês vão ter uma surpresa, e vocês todos vão gostar dessa surpresa. Então no outro dia, quando a gente chegou lá, era ela, que estava começando na empresa novamente. Todo mundo ficou feliz, mas eu não. Porque ela veio embora por conta de uma separação. Então uma coisa que eles tanto almejaram, que era passar num concurso, que era ir para fora, para ver se tinha uma vida melhor, foi tudo por água abaixo. A gente só pode, eu sempre falei do que Jesus tinha mudado minha vida. Só que um dia ela chegou para mim e falou assim, e Clemilton, eu não sei o que foi que eu fiz. Eu não sei, eu me separei, se tu me perguntar o motivo, eu nem sei te dizer. Então o motivo era besteira.
E eu fui conversando com ela, e explicando, orando por ela. Enquanto todo mundo dizia lá dentro da nossa loja, dentro da empresa que a gente trabalha, falava para ela: separa mesmo, arruma outro, tu é bonita, ele não te merece. E eu falei para ela: volte para o seu marido, porque eu não vejo nada demais em termos da separação de vocês. Entregue a vida de vocês para Jesus. Ah, mas ele não muda. Mude você. Se você quer restaurar seu casamento, mude você, porque através da sua mudança, ele também vai mudar. E diversas vezes ali, eu conversando com ela, ela chorava. E ele veio passar as férias dele. E ela perguntou como é que ela deveria se comportar diante dele. E eu instruí ela, assim como está na Bíblia. E para a honra e glória do Senhor, há 2 semanas atrás, ela pediu demissão novamente da empresa. E voltou para onde o marido dela. E sempre eu mantenho um contato com ela e pergunto como eles estão. E eu oro por ela e eu peço que o Senhor possa levantar pessoas ali, para que esse casamento permaneça firme nos caminhos do Senhor. Falem do Evangelho. Amém? Vou encerrar aqui. Pastor João Pedro? Fala nada não? Vamos orar, irmãos. Curvem sua cabeça. Santíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade aqui de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho, do Teu amor. Que o Senhor possa, cada dia, estar nos capacitando na Tua palavra. Tira o acomodismo de nossos corações. Tira a preguiça, que possamos todo o tempo estar aqui, dia de domingo, de manhã, ouvindo, aprendendo, vindo nas quintas-feiras para escutar da Tua palavra, para aprender da Tua palavra. Nos capacite, Senhor, porque muitos por aí estão perecendo, estão precisando do Teu Evangelho. Que o Senhor possa sempre estar nos levantando para fazer esse ID, e que vidas possam ser salvas através dos nossos testemunhos, da nossa palavra. Nos capacite, esteja à frente sempre. Muito obrigado, que o Senhor possa nos levar a nossas classes agora, e que possamos aprender mais um pouco de Ti ali, meu Pai. Nos capacite, muito obrigado. Em nome de Jesus que eu te oro, e por fé te agradeço. Amém. Amém.